Antes de passarmos para o tópico dessa noite, eu quero retomar com as irmãs alguns pontos do que vimos pela manhã, para que eles estejam claros em nosso coração. Baseado em Mateus 6, que é o tema da nossa conferência, nós vimos que Jesus não nos pede para parar de acumular tesouros, mas Ele nos convida a transicionar o nosso trabalho da terra para o céu, porque nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Estamos de passagem aqui, não temos aqui cidade permanente. E vimos também que esse processo deve começar em nosso coração. E todos os resultados, os frutos disso, serão apenas uma consequência natural de um coração que está posto na eternidade, com toda a sua glória, como vimos hoje pela manhã. De modo que esse coração posto na eternidade, primeiro, rejeita os desejos da sua natureza caída, faz guerra contra os seus pecados, e nós vimos isso lá em 1 Pedro 2,11. E em segundo lugar, tem expectativa pelo céu. Vimos que somos chamados a estarmos separados, fora do arraial como Cristo, para que tenhamos expectativa da cidade que há de vir. E uma vez que nosso coração é transformado, uma vez que nós sofremos essa transição da terra para o céu, esse conhecimento da eternidade muda a perspectiva com que lidamos com as situações de nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Essa é a mensagem de cunho mais prático que teremos ao longo desses dias, e veremos como a eternidade influencia a nossa compreensão acerca da nossa vida, acerca do nosso dia a dia, acerca dos nossos relacionamentos, como ela transforma os nossos relacionamentos. E vamos tomar como base para essa meditação dessa noite o texto de 2 Coríntios 4. Peço que as irmãs abram junto comigo. 2 Coríntios 4. Nós leremos dos versos 16 ao 18. Coríntios 4, 16, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olhando para esse texto, destrinchando ele, nós podemos ver como a eternidade influencia diversos processos nas nossas vidas. E o primeiro deles nós extraímos do trecho quando o apóstolo Paulo diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Com o apóstolo Paulo, com essa expressão, nós estamos aprendendo que, em primeiro lugar, o conhecimento da eternidade muda a forma como nós envelhecemos. O nosso corpo físico, ele se deteriora, irmãs. Talvez eu ainda não tenha chegado nessa fase, embora eu tenha minhas dúvidas se eu não sofro aí de uma coisa mais precoce. Mas há irmãs que são mais velhas, há irmãs que estão entrando na meia-idade agora, há algumas senhoras já idosas que começam a sentir já as limitações do seu corpo. E algumas se incomodam bastante, talvez para vocês não seja problema, mas para algumas essas limitações são algo que incomodam, que dificultam. Elas já não têm mais a mesma vitalidade que tinham antes. Atividades que antes conseguiam realizar facilmente já não são mais tão fáceis assim. Já não tem mais a mesma autonomia que tinham para sair e fazer certas coisas sozinhas. E a visão já não é mais a mesma. Dizem que aos 40 começa a síndrome do braço curto, né? Começa a ficar mais difícil. Juntamente com outros problemas que vão aparecendo com a idade, a gente pode falar de hipertensão, diabetes, osteoporose,
as dificuldades da menopausa, as rugas. Essa lista pode ser bem grande. E lidar com essas limitações pode ser bastante difícil para algumas mulheres. Elas lamentam por não terem mais a mesma força e até a mesma independência que tinham quando eram mais jovens. E eu não quero com isso fazer nenhuma apologia ao desleixo, pelo amor de Deus, porque nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, precisamos sim ter zelo por aquilo que Deus nos deu, com um estilo de vida saudável, que o glorifique também. Mas eu quero também, através da palavra de Deus, te dar uma nova perspectiva para você envelhecer, irmão. O nosso corpo físico está caminhando para a morte. O envelhecimento, junto com o nosso estilo de vida tão acelerado, e a gente não se alimenta direito, a gente não faz atividade física, a cada dia vai roubando a nossa vitalidade. E essas limitações, elas aparecem, são inevitáveis, elas vão aparecer. Mas numa perspectiva da eternidade, ainda que o exterior esteja dia a dia se decompondo, o nosso homem interior, a Bíblia diz que ele se renova. Isso significa dizer que você pode até perceber o envelhecimento em seu rosto. As jovens que ainda não viram as rugas aparecerem ou ainda não experimentaram as dificuldades da menopausa, por exemplo, podem temer esse dia chegar, podem temer perder a sua força, a sua vitalidade. Mas precisamos ter em mente de que as nossas almas, a sua alma está caminhando para ter um corpo glorificado, que não é açoitado pelas rugas, que não sofre com as dores, que não sofre com os fogachos, que não sofre pelas limitações físicas. Então, que a eternidade traga aos nossos corações, antes de tudo, uma nova perspectiva para envelhecer. E que nos dias em que for difícil lidar com essas limitações, irmãs, nós possamos ter esperança. Como o apóstolo diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, até o dia em que teremos corpos glorificados e estaremos juntos com o nosso Senhor, com corpos transformados e que não sofrerão com essas dificuldades. Mas ele também continua. Vamos ver o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando eu leio esse versículo, eu sempre me lembro de Romanos 8, que diz algo muito semelhante. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo, eu vejo nesses textos como se ele nos convidasse para colocar as nossas vidas na balança. E de um lado nós colocamos, de um lado da balança, aquelas balanças que você mede comparando os pesos, de um lado da balança você coloca todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, todas as suas dores, e do outro lado colocamos a eternidade. O que ele está nos dizendo é que nessa balança, o peso da eternidade faz com que todas as outras coisas sejam mais leves. O prato onde são colocadas as nossas dificuldades, as nossas lutas do dia a dia, vai para cima, ele é elevado pelo peso da eternidade. E isso só é possível, como vimos pela manhã, quando nós conhecemos mais sobre a eternidade, quando nós começamos a valorizá-la de um modo tão tremendo que, de repente, isso se torna tão grandioso e tão melhor nas nossas vidas que todas as outras coisas ficam leves nessa balança. Então, de modo que vimos que o conhecimento da eternidade muda a forma como envelhecemos, e agora aprendemos essa segunda lição. O conhecimento da eternidade muda a nossa compreensão sobre os nossos sofrimentos. O mundo aí fora, ele sofre como se as suas dificuldades fossem arrasar as suas vidas e destruí-los completamente, como se aquilo os fosse matar, porque de fato é isso que acontece quando não se tem esperança. Não é à toa que nós ouvimos muitas histórias de pessoas que, diante de alguma situação de sofrimento, acabam tirando a própria vida ou enveredando por caminhos de vícios e de transtornos,
porque vivem como se não tivessem esperança, porque de fato não têm. Mas se nós temos um coração posto na eternidade, nós temos a esperança. E por mais que as dificuldades cotidianas possam ser dolorosas, e que haja dias em que nós vamos sofrer, eu não quero aqui fazer uma apologia, um convite para que você se torne uma durona insensível. Não é isso que nós estamos falando. Até porque, se nós formos olhar nesse próprio texto aqui de 2 Coríntios, em versículos anteriores, os versos 8 e 9, há referência de que nós podemos estar atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Esses dias podem chegar, nós podemos passar por dificuldades e isso pode doer em nós. E nós precisamos ter liberdade diante do nosso Deus, de derramar o nosso coração, de dizer como estamos nos sentindo, porque Ele tem prazer em nos ouvir, em nos aconselhar, em nos acalmar, porque somos suas filhas. Não quero dizer que nós vamos ser duronas, insensíveis e não vamos reconhecer as nossas fragilidades diante de Deus. Não é isso. Mas nos momentos em que temos vontade de chorar, nos dias em que estivermos profundamente tristes, quando esses dias chegarem, minhas queridas, coloque eles nessa balança. São os problemas com seu marido de um lado e o eterno peso de glória, além de toda comparação, do outro. São as dificuldades do ministério, a perseguição no trabalho, na universidade, as dificuldades nos relacionamentos, de um lado dessa balança, e o eterno peso de glória, acima de toda comparação, do outro. São os desafios na criação dos filhos, de um lado da balança, e o eterno peso de glória, além de toda comparação, do outro lado. São as aflições do passado, a dificuldade de perdoar, a dor por um abuso de um lado, e o eterno peso de glória, além de toda a comparação, do outro lado da balança. O que pesa mais para você? O que tem pesado mais para você? Possamos levar essa reflexão em nosso coração, de qual valor nós temos dado à eternidade, porque a Bíblia diz que ela supera todas essas coisas. Ela pesa mais que isso. A glória é mais pesada do que as nossas dificuldades, do que os nossos sofrimentos. E com isso eu quero, sobre esse assunto, sair um pouquinho do nosso texto para abrir um breve parêntese, para dividir algo que revolucionou, assim, que mudou completamente a minha compreensão a respeito do sofrimento. E sobre como nós podemos encontrar contentamento diante das adversidades da nossa vida. O contentamento é muito mais do que ser otimista diante das dificuldades. É muito mais do que você estar passando por um problema, por uma dificuldade e mentalizar que vai dar tudo certo. E muitas vezes nós como igreja e em muitos púlpitos aí fora, nós vemos as coisas sendo pregadas desse jeito, nós temos vivido dessa forma. O grande problema de não encontrarmos o contentamento e do sofrimento é que a gente não quer sofrer. Se nós formos olhar para a vida do povo de Israel, os grandes momentos em que eles se rebelaram contra o Senhor, em que eles empunharam as suas mãos contra Deus, foram justamente nas situações de mínimo sinal de sofrimento. Quando a água faltava, rebeldia, murmuração. Quando a fome vinha, quando a coisa apertava, quando o sol do deserto estava muito quente, eram as horas em que eles empunhavam as mãos contra Deus. Mas é da nossa natureza não querer sofrer. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos identificar com o nosso Salvador. E se formos olhar para Isaías 53, o texto descreve como um servo sofredor, homem de dores, e que sabe o que é padecer. O verdadeiro contentamento não nasce de pensamento positivo, irmãos. O verdadeiro contentamento não nasce de mentalizar que vai dar tudo certo, mas de nos identificarmos com os sofrimentos de Cristo. Para que, como sofremos com Ele, também venhamos a ressuscitar com Ele naquele grande dia. E é essa compreensão correta do sofrimento que faz naquela balança aumentar ainda mais o peso de glória.
Há uma frase do pastor Augusto Nicodemos que eu gosto muito, e gosto sempre de lembrar dela, quando ele diz assim: Deus permite o sofrimento na vida de seus filhos para que eles se lembrem de que o céu não é aqui. Há um benefício eterno no sofrimento, irmãs. Com todas as lutas que nós passamos, com todas as nossas dificuldades, a gente já vive apegado às coisas aqui, já vivemos entesourando a nossa vida, o nosso coração aqui nas coisas dessa terra. Imagine se Deus nos desse tudo perfeito, uma vida sem dificuldades nenhuma, sem lutas nenhuma. O sofrimento existe para nos lembrar de que o céu não é aqui. Que a ausência de sofrimento, que paz completa, que vida perfeita, somente quando nós estivermos com Ele, ao lado dele na eternidade. E eu não tenho muito tempo para destrinchar o texto, mas depois as irmãs podem ler 2 Coríntios 1, em que há alguns conselhos muito preciosos acerca de como encontrar o contentamento, de como enfrentar as nossas adversidades com um outro olhar. O primeiro ponto é que o apóstolo Paulo diz que Deus é Deus de toda consolação. E consolação aqui tem um significado um pouco diferente daquele que a gente está habituado a ouvir. Consolação significa encorajamento. Então, em meio às dificuldades, o que o apóstolo Paulo diz não é que Deus vai parar o nosso sofrimento completamente, vai colocar a gente no colo e vai enxugar as nossas lágrimas e ninar a gente como uma mãe faz quando o bebê está chorando. A ideia aqui é de alguém que te acompanha mesmo quando a corrida está pesada e cansativa. Alguém que muitas vezes pode até lhe mandar engolir o choro na hora que você estiver muito dengosa, mas que vai seguir junto com você dizendo: vai, minha filha, olha para frente, olha para o futuro que eu estou lhe prometendo, olha para esse peso de glória que está aguardando você. E em segundo lugar, esse texto lá no verso 4 também nos mostra que o propósito do sofrimento envolve consolar com a consolação que fomos consolados. O consolo de Deus, esse encorajamento que Ele nos dá em meio às dificuldades, não é um fim em si mesmo. Através dos sofrimentos, Deus lhe dá instrumentos para abençoar outras pessoas. É possível ter um passado doloroso. É possível enfrentar duras dificuldades e não fazer da sua história a sua marca, mas o seu ministério. E nós, como mulheres, precisamos despertar para isso, se queremos viver de uma perspectiva eterna. Porque há muitos ministérios que só nós podemos desempenhar. Quantas mulheres que sofreram abusos podem dizer que em Cristo há esperança para outras mulheres abusadas? Quantas mulheres que sofreram em seus casamentos podem encorajar outras mulheres casadas? Quantas filhas de lares turbulentos podem trazer esperança a outras jovens na mesma situação, para que elas vejam que em Cristo pode ser diferente da geração delas para frente? E se talvez você pense: nunca aconteceu nada catastrófico comigo, eu não tenho assim um testemunho impactante para contar, mas você pode consolar outras mulheres dando testemunho de como vencer as pequenas lutas do dia a dia, de como receber a graça de Deus nas coisas do nosso cotidiano, seja para cuidar de alguém, seja para ajudar uma outra irmã em situação de dificuldade. Ninguém sofre para guardar isso para si mesmo. Você não sofre para guardar seus sofrimentos para você. Deus sempre tem um propósito no sofrimento que alcança outra pessoa e que nos lembra de que o céu não é aqui. Se você não tem vivido dessa forma, se talvez você esteja tão absorvida por suas lutas e seus sofrimentos, que hoje você possa pensar, minha querida, que você precisa se identificar com os sofrimentos de Cristo, para que, morrendo com Ele, você possa ressuscitar com Ele também. Mas voltando para o nosso texto, vamos ver agora o verso 18. Ele continua: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem
são eternas. Quando conhecemos a eternidade, quando ela é real em nossos corações, ela muda a forma como envelhecemos, ela muda a forma como nós enxergamos o sofrimento, mas ela também muda a nossa perspectiva sobre o uso do nosso tempo. A eternidade muda o nosso conceito de produtividade. O mundo está constantemente nos desafiando a colocarmos nossos olhos em boas oportunidades de ganho, não é verdade? Seja ele ganho financeiro, ganho acadêmico, ganho profissional, você sempre tem que estar ganhando, sempre tem que estar por dentro, sempre tem que estar procurando oportunidades de crescimento. E em nome de sermos produtivas, no conceito moderno da coisa, da palavra, nós nos colocamos a correr de um lado para o outro, sem tempo para absolutamente nada. Ou será que é só comigo que isso acontece? Nas palavras do apóstolo Paulo, quando nós vemos aqui o verso 18, somos todos os dias, o dia todo, tentadas a atentar somente nas coisas que se veem, no aqui e no agora, no que você está fazendo agora, no que você está construindo para a sua vida agora. Nós nos desdobramos em 1001 atividades e nós mulheres gostamos muito desse título, né, de superwoman, das supermulheres, que dão conta de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, que estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes nós chegamos à exaustão por causa dessa agenda. Contudo, se no final do dia nós estamos exaustas, sugadas, para poder dar conta da agenda, nós não estamos otimizando o tempo como é muito cômodo para nós pensar. Na verdade, nós estamos sendo escravas da agenda. E colocando um feixe de luz, iluminando as nossas vidas com a eternidade, pensando sob essa perspectiva, toda essa produtividade que nós somos desafiadas a ter e a demonstrar no nosso dia a dia, na verdade se torna em desperdício. Porque, como o apóstolo Paulo diz, as coisas que se veem são temporais. E isso não significa que nós vamos passar agora todos os nossos dias olhando para o teto, ociosas, sem nenhum plano, sem nenhuma perspectiva. Mas nós estaremos mais atentas em empregar nosso tempo pelas motivações que são eternas. A agenda não é mais importante que a nossa vida devocional, queridos. Levar os filhos, as crianças para a escola, para o balé, para o inglês, para o clube, não é mais importante que investir tempo no culto doméstico para que eles para que seja formado neles um caráter cristão, para que seja formada uma moral cristã no coração dessas crianças. Participar de todos os eventos do calendário da igreja não é mais importante do que separar alguns minutos ao telefone para consolidar a fé de uma irmã que está em dificuldade. Ou ainda pregar o evangelho para alguém no seu trabalho, na rua, onde seja, que não tem noção do desespero eterno que está esperando essa pessoa se ela não entregar a sua vida a Cristo. Todas as nossas atividades, todo e qualquer compromisso da nossa agenda será vão se não contribuirmos para levar ao céu as pessoas com quem nós nos relacionamos nessa vida. E isso é muito sério porque muitas vezes negligenciamos isso. Como falei, estamos tão preocupadas com a nossa agenda, com as 1000 coisas que temos para fazer, que paramos de dar valor às coisas que fazemos por motivações eternas. É assim que uma verdadeira cidadã do céu faz bom uso do seu tempo. Ela não é escrava da agenda, mas destina o seu tempo a fazer coisas que resultam em louvor e glória ao seu Deus. E nós lutamos muito com isso. De modo geral, as nossas vidas, as nossas carreiras, as nossas casas exigem muito de nós. E o nosso coração pecaminoso sempre acaba escolhendo uma área para sacrificar. Então, quando os compromissos profissionais estão em dias, o devocional está capengando. O compromisso com as reuniões da igreja, com a frequência no culto, está capengando. E às vezes a gente até se surpreende com o nosso conceito de dia produtivo.
Eu, pessoalmente, tenho o hábito de fazer checklist. Quando tenho muita coisa para fazer, vou anotando e depois ticando as coisas que vão ser feitas. E muitas vezes, por causa desse bendito checklist, estamos o tempo todo correndo, o tempo todo ansiosas, o tempo todo preocupadas. Por outro lado, no dia que o checklist está completo, aí dá aquele orgulho. Nossa, eu sou demais. Dei conta de tudo que eu tinha para fazer. E muitas vezes a gente precisa se perguntar ao final do dia: a lista está completa, mas para quantas pessoas eu falei do Evangelho hoje? Os boletos estão todos pagos, resolvi tudo que eu tinha para resolver no banco. Mas quantas oportunidades de demonstrar compaixão a alguém eu perdi por estar tão atarefada? As pendências, as leituras da faculdade, do trabalho, estão todas realizadas, está tudo lido. Mas quanto dessa concentração toda me impediu de parar e perceber algo que estava acontecendo ao meu redor e que Deus queria usar a minha vida para fazer? Precisamos pensar nisso com mais seriedade, irmãos. Porque o mundo nos bombardeia com essa ideia de que somos produtivos se fizermos 1000 coisas. Mas muitas vezes isso rouba de nós a perspectiva da eternidade. Algumas semanas atrás eu saí de uma atividade que ficava num outro bairro e eu tinha que ir para um outro hospital para plantão à noite. E eu já saí atrasada, aqueles dias que vai embolando tudo, e eu saí atrasada correndo. E aí eu peguei um ônibus, porque eu tinha que fazer a baldeação para o metrô. E aí chegou uma moça e estava perguntando ao cobrador, aquela agonia assim, onde era uma certa rua que ficava próximo da rua onde eu moro, onde eu ia descer, né? E aí eu falei assim: a senhora vai para tal rua? Tá, eu tô indo lá próximo, eu vou junto, a senhora me acompanha. E aí ela sentou do meu lado e começou a reclamar que ela tinha uma consulta e que a moça tinha ensinado o caminho errado e que ela tinha ido parar em outra rua e agora estava toda atrasada. E eu pensando comigo: ai meu Deus, essa mulher reclamando aqui do meu lado, que coisa desagradável. E aí nós descemos o caminho e eu correndo porque estava atrasada, porque tinha que chegar no horário. E aí quando eu fui chegando, ela ia para umas 2 ruas depois de onde eu ia entrar. E aí eu falei: eu vou mostrar a ela, vou descer aqui porque eu estou atrasada e vou mostrar a ela: a senhora segue ali, vira cá e vai chegar lá. E aí um pensamento veio muito forte no meu coração, e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus, né? Jesus levaria ela lá na porta. E aí eu falei: meu Deus, isso é aquelas coisas que você pensa em 30 segundos, assim, né? Aí meu Deus, eu estou tão atrasada, vou levar essa mulher lá na porta. E aí eu disse pra ela, eu falei: vamos, eu levo a senhora lá. E 2 ruas, assim, uma distância como daqui e ali na frente. Foi o suficiente para ela perguntar se eu morava ali perto, eu falei que sim. Ela perguntar se eu morava só e eu disse que sim. E aí ela parou e falou para mim: eu também estou só na vida. E eu pude falar para ela que eu morava só, mas não estava só, e contar para ela o motivo porque eu não estava só, porque eu tinha o Senhor comigo. E ela me deu um abraço tão forte que parecia que a gente se conhecia há muito tempo. E ela foi para a consulta dela e eu creio que a mensagem do Evangelho ficou no coração dela. E eu fiquei tão constrangida porque meu primeiro pensamento foi: estou atrasada, tenho que cumprir a agenda, vou chegar atrasada no plantão. E cheguei 20 minutos atrasada, mas eu creio que algo que tinha valor eterno foi semeado no coração daquela mulher. E eu estou contando isso, irmãos, para dizer que por experiência própria, que em nossos dias essa não é uma tarefa fácil. Muitas e muitas vezes nós priorizamos o nosso tempo, nós priorizamos as nossas atividades. Mas mais uma vez, nós temos um recurso precioso da graça de Deus para redirecionar a nossa visão das atitudes que são temporais para as que são de valor eterno. Em um certo comentário bíblico há uma frase que diz: haverá muitas atividades no céu que serão uma continuação do nosso trabalho por Cristo aqui sobre a terra. Precisamos então urgentemente começar a trabalhar por essas coisas. Que o Senhor nos desperte a estarmos engajadas pelos propósitos eternos no nosso dia a dia, com os nossos filhos, no nosso trabalho, dentro do nosso lar. E por fim, mas não menos importante,
O conhecimento da eternidade muda a nossa compreensão sobre o casamento e, consequentemente, transforma a nossa família. Eu lamento te desapontar com o que eu vou dizer, irmã, mas seu casamento não é sobre você. E é pela falta de compreensão que muitos casamentos cristãos hoje têm se acabado ou são meramente fachada. Eu quero ler com vocês um dos meus textos favoritos da Bíblia, só para a gente entender melhor esse ponto. Está lá em Efésios 5. Vamos ver dos versos 22 ao 33. Texto bastante conhecido, mas que vai servir de base para meditarmos sobre esse tópico. Efésios 5, 22 ao 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O apóstolo Paulo descreve aqui nesse texto, discorre sobre a relação de submissão e autoridade estabelecida por Deus dentro do casamento. De um lado, o homem é o cabeça, mas sua autoridade não é fundamentada numa liderança imposta e carrasca, como o mundo e o movimento feminista insiste em deturpar, em dizer. Mas a sua liderança é baseada no amor. Um amor que, como Cristo, como nosso Salvador, é capaz de entregar a sua própria vida pela pessoa amada. Por outro lado, a mulher é chamada à submissão. Mas isso também, ao contrário do que o mundo diz, não tem nada a ver com ser capacho, com não ter voz ou vontade. Em primeiro lugar, ela é chamada à submissão como ao Senhor. O verso 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Acima de tudo, a mulher se submete em temor a Deus. Não está relacionado diretamente com a pessoa do marido, mas porque ela teme ao Senhor, ela se submete. E essa é uma submissão que deve ser gentil. Ela trata seu marido com respeito, e se nós formos olhar no original, a palavra usada para submissão aqui tem muito mais a ver com respeito do que com obediência surda, com obediência cega. E a mulher, ela encoraja seu marido, cria um ambiente dentro do lar propício à liderança dele, e ela oferece conselhos e até mesmo confronta seus pecados. Então não significa que ela não pode falar nada, que ela vai ver o marido caminhando para uma decisão errada, agindo contrário à palavra de Deus, e não vai questioná-la e não vai confrontar os seus pecados em amor e sabedoria. Há uma frase que exprime muito bem essa ideia, que diz que a cabeça só funciona bem porque tem 2 ouvidos para ouvir a mulher. E é justamente essa ideia. Da cabeça vem a decisão, vem a liderança. Mas a mulher cria o ambiente propício para isso, através da sua submissão em amor. Eu gosto muito de um exemplo e quero até indicar para as irmãs um livro chamado Feminilidade Radical, que é um livro que
mostra biblicamente qual o projeto de Deus para a feminilidade e desmente muito do que o mundo quer dizer e quer ensinar como sendo feminino. E o prefácio desse livro é feito pelo pastor Wayne Gruden, e ele conta a história de que ele e a esposa moravam numa cidade muito fria lá dos Estados Unidos, não lembro qual agora, e a esposa dele tinha uma doença reumática e sofria com muitas crises de dores ósseas. E ele era professor de um conceituado seminário nessa cidade, ele era muito respeitado, tinha um cargo, de uma posição importante. E certa vez eles são convidados ele é convidado para ensinar, para ministrar em uma outra cidade. E nos dias que eles ficaram ali naquela cidade, a esposa dele se sentiu muito bem, não teve tantas crises de dores ósseas, porque o clima lá era mais agradável, era mais quente, e ela ficou muito bem. E ao final dessa conferência, desse encontro que ele foi fazer lá, os irmãos convidaram ele para ser professor de um seminário que ninguém nunca tinha ouvido falar, que estava começando ainda ali naquele lugar. E quando eles voltaram para casa para tomar essa decisão, a esposa dele ficava pensando no ministério dele, em tudo que ele tinha construído ali onde eles moravam, e ele pensando como ela tinha se sentido melhor na outra cidade, como que ela estava melhor de saúde, ela ficaria melhor de saúde se eles fossem morar lá. E ele conta que um dia eles saíram para correr e era o dia de tomar essa decisão, saíram para caminhar. E ao final da caminhada ela disse: você que escolhe, você que decide. E o que eu acho fantástico é que ele fala assim que se ele concluiu que ele se mudaria por causa do próprio corpo dele, então eles iriam se mudar por causa do corpo da esposa. E é exatamente essa a ideia, o projeto de Deus para o casamento. Esse lindo projeto foi criado nos moldes, Deus criou nesses moldes e estabeleceu uma relação de complementaridade. Gênesis 2:18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A ajudadora não é inferior, ela é idônea. Essa palavra traz uma ideia de complementaridade. Para a gente exemplificar, pensem num jogo da memória. Quando você está jogando o jogo da memória, você tira uma carta e de repente só há outra carta que complementa aquela. E é exatamente essa a ideia de Deus, do homem e da mulher dentro do casamento. A mulher é uma ajudadora idônea, é a sua ajudadora complementar. E talvez enquanto eu estou falando essas coisas, você pense, irmã, que o dia a dia da sua vida conjugal está muito longe disso. Ou talvez você pense que seu marido nem de longe é Cristo. E que ele não exerce a sua autoridade do modo que ele deveria exercer, de modo correto. E de fato, o pecado que entrou no mundo, a natureza pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa dificulta muito as coisas. Mas eu quero compartilhar com vocês uma verdade bíblica para vocês se lembrarem nos dias em que o casamento for difícil, em que essa relação for difícil. Nós precisamos acreditar no plano de Deus para o casamento. E quando Deus nos chama de ajudadora, designa a mulher o papel de ajudadora, ele usa, ou auxiliadora, como aparece em outras versões, ele usa uma palavra, Ezer, que é a mesma palavra usada para descrever Deus. Quando o salmista, por exemplo, no Salmo 70 diz: ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo. Essa palavra amparo, tu és o meu auxílio, tu és o meu Ezer. Então lembre-se, irmã, quando você auxilia seu marido, você está refletindo um atributo do próprio Deus. Assim como ele é consolo, como ele é auxílio para nós. Deus nos chama para sermos esse auxílio dentro do casamento. Então, querida, sirva a sua família para glorificá-lo. Para ser Ezer, para ser auxílio, assim como Deus é para você. E porque as nossas relações não são perfeitas, justamente porque elas são manchadas pelo pecado, e isso distorce esse padrão tão belo que Deus criou. É que nós precisamos de uma perspectiva da eternidade para as nossas famílias.
As mulheres que enfrentam casamentos difíceis, nós sabemos que há muitas circunstâncias delicadas e cada uma delas deve ser confrontadas e encaradas biblicamente, caso a caso. Mas de um modo geral, se você está em um casamento difícil, você pode ansiar pelo dia que você vai se encontrar com um noivo que é perfeito. Quando você vai ter uma aliança eterna com Ele. E que isso possa ser encorajamento, ser esperança para você dentro do seu casamento. Mas voltando ao texto de Efésios, Paulo descreve essa relação complementar do casamento que nós acabamos de estudar, e eu quis fazer esse parêntese para nós entendermos do que é que Deus está falando, o que é que Deus desenhou para o casamento. Mas ele conclui no verso 31, vamos ver juntas. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Em outras palavras, ele está dizendo, é por isso que homem e mulher vão se casar. Eis o porquê. E qual é esse motivo, irmãs? O verso 32 vai nos dizer, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nas palavras de John MacArthur, e essa para mim é uma das coisas mais belas desse texto e das escrituras como um todo, o casamento é um reflexo sagrado do magnificente e belo ministério da união entre o Messias e a igreja. Por isso eu repito, irmãs, seu casamento não é sobre você, não é sobre suas preferências, não é sobre como você gostaria de ser tratada. A verdadeira razão para o seu casamento existir, a razão pela qual Deus uniu você e seu marido, é projetar a eternidade, a união futura de Cristo e a igreja aqui na terra. E eu oro para que Deus plante isso no coração daquelas irmãs que são casadas. E que a partir disso vocês possam reproduzir este ensino a outras mulheres. Muitas mulheres casadas têm manchado a imagem do casamento para outras porque desconhecem esse princípio, porque estão dentro dessa relação sem essa visão da eternidade, de que o matrimônio reproduz o dia em que a igreja se unirá com Cristo e que Ele será o noivo perfeito que vai nos receber, como nós lemos lá em Apocalipse 21 pela manhã. E assim, muitas mulheres acabam fazendo do matrimônio uma relação baseada somente na sua autorrealização. Mas nós vemos hoje que Deus criou para ser diferente. Deus criou com um propósito que reflete a glória futura. Deus criou com um propósito que o glorifica. E é dessa compreensão, irmãs, que começam as mudanças dentro das nossas famílias. Poderíamos falar sobre a ponta do problema, sobre como corrigir a visão dos filhos sobre a eternidade, as complexas relações que se desenrolam dentro das famílias, mas nós precisamos tratar o problema na sua raiz, mudando a compreensão acerca do casamento, acerca da união de um homem com uma mulher. Quando há uma perspectiva eterna dentro das famílias, há uma preocupação que vai muito além do sustento físico, de prover coisas, de prover matéria. Mas há uma preocupação em nutrir as almas dentro do lar. E essa perspectiva transforma as nossas famílias, transforma as nossas vidas, transforma as nossas relações dentro das nossas casas. Nós criamos muitos métodos para corrigir a ponta dos problemas, mas hoje nós temos a oportunidade de atacá-lo na gênese dele. Que mais uma vez se trata em redirecionar a nossa compreensão, o nosso entendimento da terra para o céu. E falamos para as casadas, mas há uma mensagem nesse texto também para as solteiras. Não ia deixar vocês de fora disso também. Nós que conhecemos a Cristo, temos o privilégio de entrar num casamento já conhecendo essas verdades, já sabendo dessas coisas. E a grande dica é, se você é solteira, procure um homem que seja parecido com Cristo. É muito mais fácil se submeter, é muito mais harmoniosa uma relação em que você entra no casamento desejando se submeter como a igreja e ele desejando te liderar e te amar como Cristo. Por outro lado, é burrice, é prenúncio de tragédia, quando
se busca um relacionamento que é completamente contrário a tudo isso, completamente contrário ao desenho de Deus para a família. Então, concluindo, como disse na primeira mensagem, no que vimos pela manhã, tudo começa por nosso coração. E essa exposição nos coloca diante de muitos desafios. Envelhecer de um modo mais leve, sofrer de um modo mais contente, remir o nosso tempo diante de todas as dificuldades que enfrentamos ao longo dos nossos dias e exibir a glória de Deus em nossos relacionamentos. E esses são apenas alguns desafios. Poderia listar muitas outras formas em que a eternidade deve mudar a nossa visão, deve mudar a nossa compreensão, a forma como peregrinamos nessa terra. Mas nesse momento eu não quero orar junto com vocês por nenhum desses resultados. Não quero orar por casamentos que reflitam Cristo e a igreja, não quero orar por nossas agendas, não quero orar para que Deus nos ajude a lidar melhor com o nosso envelhecimento. Eu quero orar para que Deus mude os nossos corações. Que naquela balança, o peso da glória que nos está proposta, pelo conhecimento que temos da eternidade, pese tanto em nós, que todas as outras coisas sejam consequências naturais disso. Porque se a eternidade está cravada, está nos nossos corações, nós vamos viver nossos dias, nós vamos passar por todos esses desafios que falamos e vamos enfrentar a perspectiva certa, porque Deus transformou o nosso coração. Nós precisamos desse peso eterno de glórias, irmãos, de fato, pesando em nossos corações.